A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida.
Jonas, capítulo 1, versículo 17 em diante, diz assim: Mas o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse ele: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse: banido estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos vãos, afastam de si a sua própria misericórdia. Mas eu, com um cântico de ações de graça, oferecer-te-ei sacrifício. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém. O livro de Jonas é um livro impressionante, porque mostra um profeta de Deus, que resolveu seguir os seus próprios caminhos. Porque a Bíblia diz que Deus falou para Jonas: olha Jonas, eu tenho uma mensagem para ser pregada na cidade de Nínive, e você vá até aquela cidade e você proclame contra ela que eu vou destruir aquela terra, e que em 40 dias eu vou destruir, porque o pecado deles tem subido até mim. Mas Jonas, a Bíblia diz, ele resolveu tomar o seu próprio caminho, e resolveu tomar a sua própria direção para a sua vida. E a Bíblia diz que ao invés dele ir para o local que Deus havia ordenado, ele foi para o lado oposto. E a Bíblia diz no versículo 3, para longe da presença do Senhor. E quando Jonas foi para longe da presença de Deus, e quando nós desviamos o nosso caminho da vontade de Deus, geralmente nós vamos sofrer as consequências por causa disto, meu amado. Quando nós erramos a vontade de Deus em nossa vida, nós vamos sofrer as consequências disto. E a Bíblia diz que uma tempestade se levantou no mar, e o navio que Jonas estava a ponto de se afundar. E os marinheiros faziam orações, cada um ao seu Deus, clamando por ajuda, clamando para que pudessem encontrar uma libertação, porque estavam em perigo de vida, poderiam perder a sua vida. E então Jonas confessa a eles: olha, na verdade estas coisas estão acontecendo, é por minha culpa, porque Deus havia me dado uma ordem, e ao invés de obedecer a Deus, eu fui por outro caminho, e eu vim aqui para este lugar, e por isto que o navio está assim, e a tempestade está assim. Então, se vocês quiserem ficar livre desta tempestade, vocês me pegam e me joguem no mar. Mas a Bíblia diz que aqueles marinheiros tentaram ainda de todas as formas não jogar a Jonas no mar, mas não teve solução. Então a Bíblia diz que pegaram-no e jogaram-no no mar, e a Bíblia diz que o mar se aquietou, e Jonas caiu naquelas águas. E aqueles marinheiros, a Bíblia diz que temeram ao Senhor naquele dia, e ofereceram sacrifícios a Deus, reconheceram que o Senhor era Deus. A Bíblia diz que então Deus preparou um grande peixe, que muitas pessoas pensam que é uma baleia, e até em algumas versões da Bíblia, no livro de Mateus, traz como baleia, mas a palavra não é baleia, a palavra é grande peixe. E Jonas foi engolido por um grande peixe, provavelmente um tipo de tubarão. E isso não é uma coisa tão incomum, porque algumas vezes alguns homens já têm sido engolidos por alguns tipos de peixes, e alguns marinheiros têm sobrevivido a isto. E eu já li alguns relatos de algumas pessoas, por exemplo, um marinheiro que ficou na barriga de um peixe por 3 dias também, e depois foi retirado de lá em estado de choque. Então Jonas foi engolido por um peixe, e aí começaram os grandes problemas da sua vida, e talvez os momentos mais difíceis que ele passou.
Porque por 3 dias e 3 noites ele ficou no ventre daquele peixe. E a Bíblia diz no texto que nós lemos, no versículo 2, que Jonas ficou extremamente angustiado, ficou triste, ficou abatido, ficou desesperado, ficou desanimado. O versículo 3 diz que ele ficou, que ele se sentiu no profundo do mar, no coração dos mares, as correntes o cercaram, as ondas cobriram a sua cabeça. Ele diz também que no versículo 7, que a sua alma ficou desfalecida, ficou abatida. E muitas vezes, meus amados, isto acontece com a vida das pessoas, por elas desobedecerem a Deus, por elas seguirem caminhos que não deveriam seguir. Geralmente quando nós desobedecemos a Bíblia, nós vamos sofrer as consequências, muitas vezes consequências físicas, doenças que atacam a vida da pessoa, muitas vezes consequências emocionais. A pessoa entra em um estado de depressão por estar desobedecendo ao Senhor, entra em um estado de angústia, fica abalada, começa a depender de remédios, a depender de coisas que precisa tomar para dormir, começa a ter insônia em sua vida, começa a se sentir no profundo dos mares, começa a se sentir num poço, como José um dia se sentiu. E muitas vezes, nem sempre, meu amado, é por desobediência, mas a maior parte das vezes é por desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus, Deus quer que a gente faça determinadas coisas, não é porque Ele quer o nosso mal, mas porque Ele quer o nosso bem. E quando nós desobedecemos a Deus, geralmente nós vamos sofrer as consequências daquilo. Na verdade, Jonas, ele estava aqui espiritualmente, ficou abatido também. Embora ele fosse um homem de Deus e fosse um profeta de Deus, ele ficou abatido espiritualmente, porque ele estava fugindo do Senhor. Eu acredito que fazia dias que ele não orava, fazia dias que ele não buscava Deus, porque quando você sabe que você está em desobediência, geralmente você não quer ouvir nada sobre Deus, geralmente não quer ouvir a pregação, geralmente não quer orar, aquele desejo de orar desaparece do coração. Eu acredito que Jonas já estava por alguns dias sem orar e sem buscar a Deus também, estava com saudades do templo. A Bíblia diz aqui que ele disse: eu ainda vou olhar para o teu santo templo. Versículo 4 diz que ele estava se sentiu abandonado pelo Senhor. Banido estou de diante dos teus olhos, ele disse. E ele disse: todavia eu vou ainda estar lá no teu santo templo. Saudade do templo, saudade da sua casa, saudade da sua terra. Banido, se sentindo banido da presença de Deus. Quantas vezes em nossas vidas, meus amados, quando as pessoas passam por dificuldades, elas pensam: bom, eu não há solução para o meu problema, não há solução para a minha vida, eu estou abandonado pelo Senhor, Deus na verdade já não se importa mais comigo, eu errei tanto que Deus já não está mais olhando para a minha vida, eu já nem sinto mais a presença de Deus, eu já não oro mais, eu me sinto extremamente fraco espiritualmente, eu me sinto lá no fundo do poço, no ventre de um peixe, eu me sinto extremamente abatida a minha alma, e parece que se eu orar, Deus não vai responder a minha oração, eu acho que Deus não se importa mais com a minha vida. Quantas pessoas têm passado este tipo de questionamento? Quantas vezes salmistas, homens que escreveram alguns dos salmos, falaram isto para Deus: até quando, Senhor, eu vou estar longe da tua presença? Parece que eu oro, parece que eu clamo e nada acontece, eu estou em uma dificuldade tão grande. Muitas vezes esses sentimentos têm acompanhado a vida do ser humano, principalmente quando ele está longe do Senhor, quando ele está em meio a problemas, quando parece que tudo ao seu redor está desabando, quando parece que tudo na sua vida está dando errado. Ele vai para a direita, parece que dá errado, ele vai para a esquerda, parece que é um fracasso, o lado que ele se volta, parece que tudo está confuso. Quantas pessoas, na verdade, por estarem andando longe de Deus, chegam a um estado desesperador. Nós vivemos em uma sociedade em que tem um alto índice de criminalidade, onde tem um alto índice de suicídios, onde jovens que têm aí uma vida toda pela frente, acabam tirando a sua vida porque estão desesperados. Quantas pessoas vão para as drogas porque estão desesperados? Quantos maridos saem de casa porque não veem como consertar o seu casamento, não veem mais
solução para os seus problemas, não vê mais solução para a sua vida, chega a um estado de desespero. Muitas vezes pessoas telefonam para nós pedindo oração, dizendo que estão desesperadas. Muitas vezes pessoas telefonam para nós dizendo que vão se suicidar. Isto não é incomum. Aqui algum dos pastores estar no escritório e alguém telefonar para cá e falando: olha, é o último recurso que eu vou buscar. Se não resolver agora, eu vou tirar a minha vida. Isto acontece muitas vezes, meu querido, porque muitas vezes as pessoas estão longe do Senhor, por algum motivo em sua vida, eles perderam a direção de Deus, perderam o caminho de Deus, estão assim sem saber: Senhor, o Senhor quer que eu vá para lá, mas eu fui para lá, e o seu coração se esfria. E como foi no caso de Jonas, ele se sentiu extremamente ruim, e não só se sentiu, mas ele estava em uma situação desesperadora, estava lá no último momento da sua vida, e ele pensou que ele realmente iria morrer. Ele diz: eu estou com a minha vida na cova, eu estou no fundo do poço, eu desci até o lugar mais baixo, eu desci até o último lugar que um ser humano poderia descer. Quantas pessoas estão numa situação assim também? Desceram, e Jonas foi descendo. A partir do instante que ele desobedeceu ao Senhor, a sua vida foi descendo. Você vai lendo no capítulo 1, até que ele chegou lá embaixo, onde não tinha mais a saída, não tinha mais escape, numa situação desesperadora. O que é que vai se fazer da vida num estado em que ele estava aqui? Ele estava no pior momento da sua vida, na pior crise que ele poderia ter passado em um instante da sua vida. Então ele tomou a melhor decisão que ele poderia tomar. Ontem eu estava contando essa história para o meu filho menor, e quando nós estávamos conversando sobre o livro de Jonas, eu fiz uma pergunta para os meus 2 filhos: quando uma pessoa está num estado assim, quando uma pessoa está caída, quando uma pessoa está desesperada, quando uma pessoa não vê mais saída, qual é a solução para os seus problemas? E o mais velho já falou: a solução é orar. E foi o que Jonas resolveu fazer. Então a Bíblia diz no capítulo 2, no versículo 1, que quando Jonas estava naquela situação, ele orou ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe. E ele disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Quando tudo apertou em sua vida, ele descobriu ainda que a solução estava em gritar para Deus, estava em pedir socorro para Deus, estava em orar ao Senhor, estava em falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Meu amado, e geralmente isto é o que acontece com todo ser humano na face da terra. Você, quando está no pior momento da sua vida, o mais ateu dos homens, na verdade ele não pensa nas coisas deste mundo, ele pensa em Deus. Geralmente as pessoas num momento difícil da sua vida, elas pensam em Deus. Aonde nós vamos recorrer? Para que lado que a gente vai fugir? Aonde nós vamos resolver os nossos problemas? Na verdade, o dinheiro não é a solução para os nossos problemas. Na maior parte dos momentos difíceis da nossa vida, é porque nós erramos o caminho, e é hora de nós clamarmos a Deus e buscarmos a Deus e estarmos diante do Senhor e colocarmos e derramarmos o nosso coração diante de Deus. Meu amado, no momento difícil, que você tem 1 minuto para resolver, você pode imaginar de um acidente ou aéreo ou marítimo, aqueles últimos segundos difíceis de desespero, em que pessoas gritam por todo lado. Ninguém pensa: puxa vida, eu usei tão pouco o meu carro 0 km que eu comprei. Puxa vida, eu esqueci de transferir o meu dinheiro da poupança para a outra aplicação. Ninguém pensa nestas coisas, ninguém pensa sobre o dinheiro, ninguém pensa sobre os bens, ninguém pensa no novo emprego, ninguém pensa: olha, eu vou procurar uma nova carreira, que pena que eu sou médico e não sou advogado. Ninguém pensa nessas coisas nos momentos mais difíceis. A pessoa muitas vezes ela diz: eu não creio em Deus, mas nestas horas aí a pessoa só pensa em recorrer a Deus. E esta é a decisão, foi a decisão que Jonas tomou, e esta é a decisão que nós temos que aprender a tomar em nossas vidas, quando nós estamos num momento difícil, quando nós estamos atravessando
passando por lutas, quando as barreiras estão cercando a nossa vida, quando parece que a gente está lá no fundo do poço, quando a angústia quer bater em nosso coração, quando o inimigo quer cercar a nossa alma, quando o inimigo quer atacar e destruir a nossa casa, quando o inimigo quer atacar e destruir a nossa família, quando a gente não vê mais solução para os nossos problemas. A solução que a Bíblia diz que existe é irmos ao Senhor, meu amado, clamarmos a Deus, clamarmos por ajuda, clamarmos: Senhor, por favor, me ajude, Senhor, nesse instante, porque eu não sei o que eu vou fazer agora. Meu amado, e quando nós clamamos a Deus com todo o nosso coração, Deus tem a solução para os nossos problemas. A Bíblia, a história fala de um pregador considerado o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele, certa vez, ele estava lá, ele é um pregador extremamente famoso, e ele estava em sua igreja. Na sua igreja tinha alguns cultos por dia, cabia 6.000 pessoas sentadas, e as pessoas tinham que pegar o bilhete para poder entrar, porque senão era muita gente querendo entrar, e você só entrava com o assento. Havia pessoas que tinham o assento comprado, já reservado, porque sempre aquele lugar sempre lotado. E um dia um grupo de estudantes foi para lá para conhecer o segredo daquele homem, e pensaram: bom, ele vai mostrar para nós a biblioteca, ele vai mostrar a sua biblioteca com milhares de livros lá, ou nós queremos ver aquele belo templo, nós queremos conhecer tudo isto. E quando chegaram lá para Spurgeon falou para eles: vocês querem conhecer qual é o segredo do ministério? E eles falaram: sim, nós queremos conhecer. Então ele falou: então, por favor, me sigam. E aqueles alunos foram atrás dele, em alguns corredores estreitos lá dentro da igreja, e foram até o porão lá que estava debaixo do púlpito. E quando abriu aquela porta, havia ali algumas centenas de pessoas que estavam orando e chorando e clamando a Deus: Senhor, abençoa, Senhor, este lugar. Meu amado, a resposta para os nossos problemas está na oração, a resposta para as nossas necessidades está na oração, a resposta para os anseios do nosso coração está em clamarmos ao Senhor. Deus é o que pode solucionar todas as situações em nossa vida, ainda que sejam situações desesperadoras. Deus tem a última palavra sempre. Então é hora de nós nos voltarmos para Deus, é hora de nós clamarmos ao Senhor, é hora de nós pedirmos ajuda, é hora de nós falarmos: Senhor, por favor, me acode. É hora de nós irmos a Deus. Quantas pessoas desesperadas não sabem a quem recorrer, recorrem à feitiçaria, recorrem à macumbaria, recorrem a seitas que se espalham por aí pelo mundo todo, recorrem a horóscopo para pensar qual vai ser a solução para o meu problema, a videntes, a tantas coisas que enganam as pessoas, que destroem a vida das pessoas. Mas a Bíblia diz que a pessoa deve recorrer a Deus. E a Bíblia diz que no versículo 2: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Meu amado, quando nós clamamos a Deus com todo o nosso coração, Deus sempre responde a nossa oração, Deus sempre responde a nossa súplica. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Meu amado, fique sabendo que Deus é um Deus que dá respostas, Deus é um Deus que revela segredos, Deus é um Deus que dá direção, Deus é um Deus que faz coisas grandes e novas que nós não conhecemos, Deus é um Deus que dirige-nos quando nós o buscamos, Deus é um Deus que fala quando nós precisamos de uma palavra que fortaleça a nossa vida. Quando nós não temos para onde ir, o melhor lugar é irmos a Deus. Jesus, ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E muitas vezes nós nos sentimos cansados de tudo, cansados da vida, cansados de problemas, cansados de coisas que acontecem ao nosso redor. Muitas vezes, mesmo nós sendo cristãos, nós nos sentimos oprimidos, não oprimidos por demônios, mas oprimidos por circunstâncias, oprimidos por problemas, oprimidos por crises que assolam o país, oprimidos por crises que tentam entrar lá dentro do nosso lar, e o cristão se sente oprimido, abatido, angustiado, cansado. E Jesus falou para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vou aliviar a vida de vocês. Que foi o que ele falou aqui.
na